Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão para a sua prova do Enem e algum vestibular que você vai estar fazendo. E hoje o nosso tema da nossa revisão é sobre globalização. Nada mais real, nada mais no nosso cotidiano, presente no nosso dia a dia, no lado econômico, social e político, tá? Então nós vamos fazer assim um breve resumo de diversas relações e inter-relações que nós estamos vivendo nesse momento globalizado, tá? Então a primeira coisa, o que seria globalização, né? Basicamente existem vários conceitos, mas a gente poderia dizer que a globalização é um momento que nós estamos vivenciando, um momento do capitalismo, né, onde ocorre uma inter-relação econômica, social, política, cultural entre as diversas pessoas, né, que habitam o planeta Terra, tá? É lógico que a expressão globalização, ela passou a ser muito mais usada na década, principalmente da década de 80 para cá, né, que nós começamos a ouvir e falar mais de mundo globalizado, tá? Porém, nós sabemos que se você voltar lá atrás na história, a globalização, ela começou há muito mais tempo, né? Basicamente ela começou há séculos atrás, certo? Só que a gente consegue visualizar, ou a gente conseguiu ter essa visualização maior do que hoje nós chamamos de globalização, a partir da década de 80 para cá, com todo o avanço tecnológico, principalmente dos meios de comunicação e dos meios de transporte, tá? Porque até então tudo era muito longe e ainda é longe, mas as distâncias físicas, né, elas eram realmente distantes. E hoje, graças à evolução do meio de transporte, aparentemente essa distância diminuiu e principalmente graças à evolução tecnológica no meio de comunicação com a internet, que essa distância praticamente zerou. Então você pode estar tendo contato com qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer canto do mundo num tempo real, ok? Então a globalização, na verdade, hoje nós falamos muito de mundo globalizado, mas não é um processo tão presente apenas, né, no século XX para cá. Então eu coloquei aqui para vocês que basicamente eu poderia dizer que a gente teria, vamos dizer assim, três grandes fases, tá, da globalização. A primeira fase aqui, ó, do século XV para o século XVI, na época das grandes navegações. Ora, a partir do momento que você tinha as metrópoles saindo em busca de novas colônias, conquistando novas colônias, tendo uma troca comercial e até mesmo uma relação cultural, social com as diversas colônias, a gente já estava iniciando o que hoje nós chamamos de globalização, certo? A segunda fase que a gente pode dizer que é marcante também vai ser a partir do século XVIII, meados do século XVIII, quando a gente vai ter a primeira Revolução Industrial, que vai iniciar na Inglaterra. Não esquecer que a Inglaterra ela passa a ser a grande potência hegemônica, né, a grande potência de comando econômico político no mundo, desde praticamente a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial em meados do século XVIII, até praticamente a Segunda Guerra, onde ela vai perder esse poder de comando, né, de hegemonia capitalista para os Estados Unidos, ok? E aí a terceira fase seria praticamente meados do século XIX e principalmente no século XX, onde nós vamos ter a segunda, a terceira Revolução Industrial e aí a quarta Revolução, que é final do século XX para o XXI, certo? A segunda Revolução Industrial, pessoal, ela ocorreu basicamente entre 1850 a 1950, ok? Que vai ser o quê, né? Basicamente metade do século XIX até meados do século XX. Vai ser aquele momento da segunda Revolução Industrial que a gente vai começar a ter indústrias mais marcantes, né? Como principalmente siderúrgicas, metalúrgicas, indústria automobilística. A segunda Revolução Industrial vai ser marcado pelo modelo, né, de produção fordista, né, o Fordismo, Taylorismo, que vai marcar esse período, né, onde a indústria mais marcante na segunda Revolução Industrial vai ser o setor automobilístico, certo? Aí nós temos a terceira Revolução Industrial, que ela vai acontecer meados do século XX, de 1950 a basicamente a 1980 e 90,
Perceba, gente, dá uma olhada, a primeira revolução, ela começa no século XVIII, tá? E praticamente a segunda, ela já vai ser mudada metade do século XIX, então mais de 100 anos, ou pelo menos 100 anos, né? Aqui em 1750 e 1850, certo? Já a terceira revolução, olha a rapidez, como se torna tudo muito mais rápido, muito mais acelerado. Vai ser pós-segunda guerra, década de 50, até basicamente entre a década de 80 e 90. E essa terceira revolução industrial, ela vai ser marcada por toda uma evolução tecnológica. Nós vamos ter um grande avanço tecnológico, certo? Com grande destaque no processo de comunicação, onde vai aparecer com tudo a partir da terceira revolução industrial, a internet, que vai modificar por completo todas as relações humanas desde final do século XX para o século XXI, tá? Nessa terceira revolução industrial também vai ter uma mudança no modelo de produção. Enquanto aqui na segunda revolução a gente tinha marcado, né, pelo Fordismo, tá? Linha de produção, lembra disso? Acúmulo de estoque, certo? Na terceira revolução industrial vai ser marcado o quê? Pelo toyotismo, né? Vai ser marcado pelo sistema de produção toyotista, né? Que vai ser a produção conforme a sua demanda, a sua necessidade, certo? Você vai ter uma produção mais inteligente, vamos dizer assim, certo? Que vai marcar essa terceira revolução industrial. Também, a partir desse período, vai ser marcado pelo avanço chamado meio técnico, científico e informacional. Quando eu falo esse meio informacional, eu estou fazendo uma relação direta já com todo o acesso à informação que a internet vai proporcionar. Então, quando você ouvir, e o Enem ama colocar, né, porque é a teoria de Milton Santos, tá? O meio técnico, científico e informacional, você lembra da terceira revolução industrial. E também vai ser marcado, a partir da terceira revolução, a presença dos tecnopolos. Ora, o que são tecnopolos? Né? São polos tecnológicos, certo? Que vai concentrar nesses lugares, certo? Uma mão de obra extremamente qualificada, onde vai atrair indústrias de ponta que necessitam dessa mão de obra qualificada, e isso vai ser possível graças à presença de universidades, porque essas universidades que vão criar basicamente essa mão de obra qualificada que vai ser um fator de atração para essas indústrias de ponta. Basicamente, quando você fala o tecnopolo, né, o mais famoso é o famoso Vale do Silício na costa oeste americana. Mas no Brasil, os nossos grandes tecnopolos é na região do Vale do Paraíba, região de São José dos Campos, né? Nós temos também tecnopolo como Campinas, São Carlos, que são centros de tecnologia de ponta, certo? Então, os tecnopolos passam a ser marcantes, né? Esses centros tecnológicos, onde eu vou ter uma indústria de ponta, aeroespacial, da informática, biotecnologia, certo? A partir da terceira revolução industrial. E aí, a partir praticamente da década de 1990 para cá, para o século 21, né? Para o século 21 onde nós estamos, certo? Nós vamos ter a chamada quarta revolução industrial, ou que nós chamamos de indústria 4.0, que é o que está sendo extremamente marcante, né? E mostrando como ela está mais presente na nossa vida, principalmente no momento de pandemia, né? Como a tecnologia ela tomou conta de tudo, né? Basicamente, a quarta revolução industrial ela vai ser marcada pela inteligência artificial, onde você vai ter uma tecnologia, softwares, programas que você vai praticamente fazer tudo, né? Onde a máquina, né, e os programas vão praticamente acelerar todo o processo de troca de informação e de relações. Então, nós estamos vivenciando hoje, tá, a chamada quarta revolução industrial. Perceba que a mudança de primeira para segunda foi bem demorada, da segunda para a terceira já o tempo já reduziu, e da terceira para a quarta essa redução passou a ser maior ainda, ok?
Bom, esse aspecto marca as fases que nós temos da globalização. Mas quando você fala em globalização, é bastante marcante, até mesmo no contexto histórico, quando ela começa a ser citada na chamada Nova Ordem Mundial. Você sabe que nós podemos dividir até hoje, né? Já estão falando de uma outra ordem, mas até então, duas ordens mundiais. A antiga ordem, pós-Segunda Guerra até 91, período de Guerra Fria, disputa entre socialismo e capitalismo, Estados Unidos e ex-União Soviética, e a nova ordem que ela inicia após 1991, que vai marcar o fim da União Soviética, certo? Que até então, aquele período bipolar, né, dois polos de comando, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, deixa de existir. E nós vamos passar, a partir de 91, já na última década do século XX, nós vamos passar a ter um momento multipolar economicamente falando. Por que multipolar? Porque agora nós não temos mais dois polos apenas de comando, ou Estados Unidos ou União Soviética. Nós vamos ter economicamente vários polos de comando. É lógico que os Estados Unidos ainda ele se desponta, né, na última década do século XX e ao século XXI como grande potência econômica, é a grande economia mundial. Nós vamos ter a união, né, dos países europeus, onde vai ter o bloco União Europeia, certo? Que vai sair extremamente fortalecido. Não esquecer que a União Europeia, ela se organiza no período de Guerra Fria, uma tentativa de se recuperar após a Segunda Guerra, certo? E aí na década de 90, os países que formam a União Europeia surge como um grande polo de comando econômico, tá? O Japão, né, o grande potência asiática, que se destaca aí, né, a década de 90 como um dos grandes polos econômicos, e a partir de então, né, do final do século XX para o século XXI, começa a despontar os emergentes. É lógico que o grande destaque aqui a gente vai ter para a China. Não esqueça que a China é considerado um país emergente, ok? Não é um país desenvolvido como muita gente pensa, é emergente, né? E aí a China se desponta, né? Já no final, a partir da década de 80 para 90, ela começa a aparecer efetivamente na economia mundial, e aí já no final do século XX já começa a ser colocado como a grande potência do século XXI, que a gente está vendo aí, né, todo o comando e toda a influência chinesa pelo mundo, ok? Então é colocado como a grande potência do século XXI até então, a China, que é um país emergente. Aí nós temos também, né, os tigres asiáticos, né, vão aparecer também se despontando dentro desse contexto multipolar, onde a gente vai ter Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, né, Tailândia, Malásia, que vão aparecer aí nesse contexto, e também alguns outros emergentes que compõem o BRICS, que seria o Brasil, né, que é um emergente, apesar de todos os problemas econômicos, a Rússia, certo? Não esquecer da Rússia, ela tem uma importância muito grande. A Índia, um grande emergente, bastante importante país da Ásia. A China, né, que nós já falamos, que ela se destaca aqui. E a África do Sul, que seria o país com maior destaque econômico no continente africano. Ok? Bom, então nesse momento nós estamos no período chamado multipolar. Mas também se eu for analisar, né, num contexto político, eu poderia dizer que nesse momento nós temos um período unipolar, onde a grande potência que vai exercer essa influência política e comando das grandes organizações macro-regionais seria, no caso, os Estados Unidos. Então, muitos autores colocam que, na verdade, essa nova ordem é uma ordem unimultipolar. Né, o único país que tem esse grande domínio político até então, Estados Unidos, multipolar no aspecto econômico. É lógico que nesse século XXI, nessa primeira década, né, que nós completamos aí no século XXI e estamos iniciando a segunda década do século, tá? Muitas mudanças econômicas e políticas estão acontecendo, né? Então hoje nós não podemos dizer que Estados Unidos é apenas, né, o país que exerce influência. Nós estamos vendo outras influências surgindo ou crescendo no mundo,
ok? Bom, então esse contexto econômico, importante. Também o que marca a globalização? Ela é marcada no aspecto econômico pela mundialização da produção. O que seria essa mundialização da produção? Ora, graças ao avanço tecnológico, tá, onde o meio de comunicação e o meio de transporte acelera, eu, empresa, posso instalar a minha filial em qualquer canto do mundo, onde eu vou em busca do quê? Eu vou em busca de um baixo custo de produção. Então, essas empresas que instalam filiais pelo mundo são as transnacionais, ou também chamada de multinacionais, certo? O que elas vão fazer? Ela tem a sua sede originária no país, certo? E ela vai instalar grandes filiais espalhadas em diversos países da América Latina, da Ásia, a qualquer região onde o custo de produção é baixo e onde for favorável para a sua produção. Aí você vê, por exemplo, uma das razões do grande crescimento da China, que a China ela cria instrumentos de atração para essas grandes transnacionais se instalarem no seu país desde o final da década de 70. E aí você vê a potência que ela se torna, ok? É lógico que essas transnacionais, para se fortalecer, elas acabam se aglomerando, se agrupando, né? Então elas podem formar grandes conglomerados, elas podem formar grandes trustes, elas podem formar grandes holdings, ela pode formar vários grupamentos de empresas para que ela domine um mercado. Não esqueça disso, tá? Também, dentro da globalização, é marcado por um comércio mundializado, pelas trocas. E eu só tenho essa troca comercial muito rápida e muito favorecida graças à comunicação à internet, porque você pode comprar o que você quiser via internet, tá? E o transporte, porque esse produto vai chegar com uma rapidez maior até a sua casa, certo? É lógico que quando você fala nesse comércio mundial, a gente está falando de abertura de mercado, a gente está falando de trocas comerciais. Porém, nós estamos observando, né, nos últimos anos, principalmente marcado agora a partir de 2018, 2019, que também nós estamos tendo grandes guerras comerciais, como exemplo, a grande guerra comercial de Estados Unidos e China, certo? Que basicamente, né, a grande potência americana que sempre defendeu a abertura econômica, as trocas comerciais, né, você começa a ter, a partir de principalmente 2018, 2019, uma política econômica do presidente no momento, né, agora ex-presidente, né, o Donald Trump, que vai começar a colocar como a China com a sua o seu grande problema e o seu grande concorrente, né, que nunca deixou de ser, ok? Então, na verdade, esse comércio mundial, ele é marcado também por guerras comerciais. E nessas guerras comerciais se adotam medidas protecionistas, né? Ou seja, medidas que vão proteger o teu mercado do concorrente. Essas medidas podem ser sobretaxas, cotas de produto, subsídios agrícolas, barreiras tarifárias, né? Qualquer coisa que dificulte a entrada do produto do outro país para não concorrer com o meu produto internamente, ok? Então essas características caem muito na prova e vocês têm que prestar muita atenção com o contexto que aparece. Isso cai muito nas provas do Enem e vestibulares. No outro aspecto da globalização, também é marcado pela formação dos blocos econômicos, né? Que passa a ser uma tendência a partir principalmente da década de 80 dos países se agruparem economicamente. Por quê? Porque facilitaria as trocas, certo? E aí eu citei alguns exemplos, ok? Como a UNSCA, né, que é o bloco que substituiu o ex-NAFTA, que não se chama mais NAFTA, né? Hoje é a área de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, que eram os 3 membros do NAFTA, mas não chama mais NAFTA, tá? Pode se chamar de UNSCA ou também de TEMEC, tá? Ok? Mercosul, ok? Que é o bloco onde o Brasil faz parte, certo? Que infelizmente o Mercosul está bastante, né?
balançado, vamos dizer assim, e a União Europeia, que é considerado o bloco que chegou na maior fase, na quarta fase. Você deve estar lembrado que um bloco econômico ele tem quatro fases de integração. Área de livre comércio, que é no caso da UNSCA. Segunda, a União tarifária, no caso, quando você tem união aduaneira, quando você tem tarifa externa comum, que é o que acontece com o Mercosul. Terceira fase, no caso, um mercado comum, onde você acaba tendo livre circulação de capitais, pessoas, serviços. E a união econômica e monetária, quando você tem uma livre circulação de produtos, mercadorias, né, capitais, serviços e tem uma moeda única. O único bloco que chegou na quarta fase como uma união econômica, foi a União Europeia, né? Que até então era colocada até o início desse século como um grande exemplo de integração de bloco econômico. Porém, também tem os seus desafios, também tem os seus problemas, como por exemplo o Brexit, que seria o quê? A saída do Reino Unido da Grã-Bretanha. Não esqueça que quando eu falo Reino Unido da Grã-Bretanha, eu estou falando de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Não esqueça, os quatro saíram da União Europeia, tá? Não esquecer, vamos relembrar que o referendo aconteceu em 2016, onde eles foram votar sim ou não para a saída e com uma pequena diferença o sim venceu, ou seja, para a saída do Reino Unido da Grã-Bretanha da União Europeia. Aí o processo iniciou em 2017, certo? E era para finalizar, né, até 2019, foi até 2020, certo? Teve mudança de 3 primeiros ministros nesse processo, desde o referendo até hoje, tá? E oficialmente o Reino Unido deixa de ser membro da União Europeia em janeiro de 2020. Janeiro de 2020, certo? E aí, esse ano que passou, 2020, né, que era um ano realmente da saída, né, real, veio no caso o Covid, né, a pandemia, e isso de certa forma, algumas relações ainda permanecem, ok? Mas oficialmente o Reino Unido da Grã-Bretanha deixa de ser um país membro da União Europeia desde janeiro de 2020, já está fazendo um ano, ok? Muito bem, hoje a União Europeia ela é composta por 27 países. Então até a União Europeia, que sempre foi colocada como grande exemplo de integração, também tem problemas, ok? Também a globalização, ela gera problemas sociais, né? E dentro desse problema social, o maior problema são as desigualdades sociais, o aumento da pobreza e da fome e o conflito maior entre os países do norte, que são os ricos, né, versus países do sul, que são os países pobres. Então, os países ricos é uma tendência de enriquecer e os pobres empobrecer. E para finalizar, a globalização, como eu falei já várias vezes, também favoreceu o avanço no meio de transporte. O meio de transporte vai ser fundamental para essa integração econômica, porque tudo vai se tornar muito mais rápido, ok? Mas, por um outro lado, também ele vai aumentar a mobilidade da população. A população vai ter uma maior facilidade e uma maior rapidez de deslocar de um lugar para o outro, de um continente para o outro. E esse deslocamento maior acelera o processo de migrações e também de refugiados. Não esquecer que migrar é algo livre, espontâneo, emigrar, sair e imigrar, chegada. E o refugiado é quando você está pedindo um refúgio, proteção, certo? Que é uma mobilidade, mas eu estou fugindo do meu país de origem ou por um problema de guerra, uma perseguição política, religiosa, algum problema de fome, um desastre natural, alguma coisa que me obriga a sair. E isso acaba acelerando, né, nas últimas décadas,
graças a essa evolução do meio de transporte. Se torna mais fácil me deslocar, né? E ao mesmo tempo que a gente tem grandes vantagens do avanço do transporte em relação à economia e que facilita essa mobilidade, gera problemas também, porque nem todo mundo que está chegando num país vai ser bem recebido. Então, acelera, né, processos de xenofobia, né, essa aversão a estrangeiros, essa raiva ao imigrante. Começa a ter conflitos culturais, religiões diferentes, povos diferentes. Tem um crescimento de movimentos nacionalistas, né? Aquela coisa, né? Esse país é meu, só meu, não do outro. E isso gera conflitos, ok? Que a gente não vai falar dos conflitos aqui, né? Porque não dá tempo. E uma coisa também que o avanço de transporte é uma consequência da globalização é a disseminação de doenças. Por quê? Porque eu me desloco uma rapidez muito grande e eu levo essa doença para qualquer canto do mundo com uma rapidez muito maior. O grande exemplo do Covid-19, essa pandemia aí, né, que nós iniciamos aí, infelizmente, no finalzinho dessa última década aí do século, tá? O Covid-19, ok? Que vai gerar várias consequências, né? Perdas de vidas humanas, infelizmente muita gente partiu, tá? Outras pessoas estão sofrendo as consequências, outras pessoas, graças a Deus, passaram livremente, mas a pandemia, ela veio para trazer grandes mudanças, certo? Então, nesse ano de 2020, principalmente, ela gerou grandes crises econômicas, certo? Porque essa questão de lockdown, fechar, parar a produção, não se consome, né? Então isso afeta economicamente o mundo, certo? Alguns mais, outros menos, tá? O desemprego acelera. Não esquecer que o desemprego, a gente pode ter dois grandes tipos de desemprego, que é importante a gente citar, o conjuntural, que são questões de crise, problemas que as empresas são obrigadas a demitir, mandar embora, porque não tem como isso ser mantido, como é o que está acontecendo. Quantas empresas reduziram o seu quadro de funcionários, por quê? Porque se eu não vendo, como é que eu vou, né, bancar esse custo? E eu também tenho o estrutural, que a gente vê que só a tendência é crescer. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho que me virar, certo? E é para eu comprar as coisas, para eu ter acesso às coisas, eu vou usar outros métodos, vão surgir novas relações de trabalho, tá? E essas novas relações de trabalho, estou falando desde home office, olha só, nós estamos fazendo uma revisão, eu aqui e você me assistindo aí, tá? Nós vamos ter novas relações de trabalho, como a gente vê hoje, como mudou o sistema de produção, de entrega e tudo, e isso pode sim, com a ajuda da tecnologia, mudar e acelerar muita coisa, mas também pode gerar alguns tipos de desemprego, apesar que outros serão criados, né? Então a pandemia, a gente pode colocar que ela é uma das consequências do mundo globalizado, não é a única doença que disseminou, a gente tem outros exemplos de outras doenças, como SARS, como a H1N1, como até mesmo o Ebola, né, que teve uma pequena expansão, mas conseguiu ser contida, certo? Mas a gente fala que o Covid veio aí para mudar todas as relações, provavelmente relações sociais, relações econômicas, tá aí as relações com certeza de trabalho. Ok? Então deu uma geralzona das diversas influências, infelizmente foi muito rápido, tá? Mas é apenas para você estar relembrando os principais tópicos para a sua prova. Ok? Boa prova, cuidado, tá com dúvida, cansou? Para, respira, certo? Oxigena o cérebro e aí você volta e lê. Cuidado com o enunciado, porque o enunciado da pergunta geralmente é onde você perde a sua questão. Ok? Boa prova para você, detona lá em geografia e a gente se vê em qualquer aula. Beijo, gente, tchau, tchau.